Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos aprender a diferenciar um texto ficcional de um texto não ficcional. Bem, o que seria o texto ficcional? Texto ficcional é aquele em que o autor, ele cria por meio da sua imaginação uma história. Nessa história, nós vamos poder observar alguns personagens e dentre esses personagens, algumas ações desenvolvidas por eles. Um exemplo de texto ficcional, eu posso dizer que seria o livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, que é um livro que eu vou sortear ele hoje no meu Instagram, juntamente com Os Sertões de Euclides da Cunha, aproveitando aqui para poder fazer esse anúncio. E esse livro é um livro que particularmente eu gosto muito dele. O que acontece aqui? Por que ele é um texto ficcional? Por quê? Porque o autor, Machado de Assis, ele decidiu utilizar um personagem para narrar os fatos. E a história que se é contada aqui, ela é entendida por meio da percepção desse personagem, que é o protagonista, que é o Bentinho. E por meio desse livro, dessa história, Machado de Assis, ele cria um ambiente, ele cria um cenário ficcional, cheio de ficção, dotado de ficção, onde ele criou personagens e a partir daí a história foi sendo desenrolada. O que acontece aqui? Eu já até falei na aula passada que Bentinho, ele vai tentar convencer aquele que está lendo de que Capitu o traiu com seu melhor amigo. E dessa traição, ela vai ter um filho. E ele vai dizer, vai tentar de tudo para nos convencer, vai trazer muitos argumentos que um leitor não tão atento, talvez até diria, nossa, realmente ela traiu ele. Mas, na ficção, o narrador ele pode contar a história como ele bem quer, como ele bem entende. Então, ele é um narrador personagem. Ele está dentro da história. Então, ele vai narrar conforme o que ele achar, com que ele entender por ser verdade. Então, Machado de Assis, ele foi bem inteligente ao criar esse livro, essa história. E veio por meio da sua imaginação. E é um clássico da literatura, gente, brasileira. Eu super indico a leitura dele, é um livro maravilhoso. E esse é o exemplo de literatura ficcional. A gente tem que entender também, antes de eu ir para o texto não ficcional, de que... Eu acredito que eu falei literatura não ficcional, né? Texto ficcional, vocês entenderam. É um exemplo de texto ficcional esse livro. Outro tipo de texto, a gente tem que também entender que os textos, eles nem sempre são escritos. A gente pode declamar um texto, a gente pode dramatizar um texto, a gente pode falar, né, por meio da nossa fala, falar um texto, lê-lo. Então, nem sempre é por meio da escrita. Exemplo de um texto ficcional são as novelas. As novelas, elas são transmitidas por meio da televisão ou da internet, do YouTube, pra gente. Então, é algo ali que o autor, ele criou. É uma história que às vezes até parece com a verdade, mas é algo que ele mesmo, o autor, criou por meio da sua imaginação. E um texto não ficcional seria o contrário disso. Um texto não ficcional, já que o ficcional é uma história inventada, uma história criada por meio da imaginação de quem, assim, né, o faz, o texto não ficcional é o contrário disso tudo. É um texto que, de fato, traz a realidade dos fatos, tal como ela é. Por exemplo, a gente já estudou sobre a notícia. Lembrando aqui, né? Notícia, quem escreve a notícia tem que realmente prezar pela verdade, por tudo aquilo que aconteceu de verdade. A notícia não pode ser, se bem que tem muitas fake news, né? Muitas falsas notícias sendo espalhadas. Mas uma notícia, para ser notícia verídica, ela tem que condizer com a realidade dos fatos. E um texto não ficcional, o que vai acontecer? Vai retratar uma história realmente vivida por alguém. E essa pessoa, ela vai o quê? Ela vai contar aquilo que ela viveu. Um exemplo disso, eu lembrei, é do testemunho que eu dei no meu Instagram, sobre a morte do meu pai. E nisso eu contei tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu vivenciei. Então esse aí é um texto não ficcional, que é a realidade tal como ela é. E sempre apresentada por alguém que viveu. Então, é isso aí, gente. A aula hoje foi bem simples, bem pequena, só para vocês entenderem a diferença entre o texto ficcional e não ficcional. E vão aí relevando os erros que a gente tem, porque a gente tá aprendendo, né? Mas é assim mesmo.
Acho que com os erros a gente vai aprendendo e é até melhor que eu vou pausando assim e vocês vão compreendendo melhor, tá? Lembrando que o texto ficcional é aquele que é criado por meio da imaginação de alguém. Como o exemplo, né, dessa obra maravilhosa aqui, que eu vou sortear, ó. Vou sortear no meu Instagram hoje, eu vou lançar o sorteio hoje. Inclusive, ó, Luane Caroline 7. Se você quiser participar do sorteio, vai lá. E eu estarei sorteando muitos outros livros. As meninas, a Lohane, a Nina, elas tiveram interesse pelo livro da Anne. Então, eu brevemente, eu tentarei sortear a coleção da Anne. Então, fiquem ligadinhos, porque eu vou estar sempre sorteando o livro, se Deus permitir. E o dinheiro também deixar, né? Claro. Pra vocês, tá? Pra incentivar a leitura. E eu acredito que quem for sorteado, tomara, em nome de Jesus, que realmente leiam os livros, porque a leitura, gente, ela nos ajuda em muitas coisas. Bastante mesmo. E é isso aí, tá? O texto ficcional é essa obra aqui de Machado de Assis, Dom Casmurro. O texto não ficcional, eu trouxe como exemplo a notícia e o testemunho que eu dei no meu Instagram acerca da morte do meu pai. Então é isso aí, gente. Que espero que vocês tenham compreendido. Deixa sua curtida aí. Se bem que eu não preciso disso, né? Mas qualquer coisa, deixa a tua curtida e compartilha essa aula com alguém. Especificamente da turma de vocês, claro, né? E eu vou deixar a atividade no Google Classroom. Nem sei se eu sei pronunciar corretamente esse nome. Mas eu vou deixar a atividade lá. E é isso aí. Fiquem com Deus. Se cuidem. Usem máscara quando forem sair de casa, viu? E higienizem sempre suas mãos. Fiquem com Deus e até a próxima.